Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pierre, sou professor de Biologia do London e hoje a gente vai tirar algumas dúvidas sobre algumas doenças negligenciadas aqui no Brasil, entre elas doença de Chagas e malária. Doenças negligenciadas porque não há investimento adequado em pesquisas para descobrir algum medicamento ou mesmo vacina que haja, né, no controle ou tratamento ou mesmo prevenção dessas doenças. E aí a gente começa então pela doença de Chagas. Bom, então vamos lá. Nesse exercício, a gente tem aqui, né? Observe as figuras. Na figura A, a gente tem o barbeiro, que é o vetor da doença, né? É o inseto transmissor. Na figura B, a gente tem o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário flagelado. Esse é o agente etiológico da doença, é o causador da doença. Aqui, nesse mapa, na figura C, um mapa representando as regiões endêmicas, onde essa doença é mais comum. E na figura D, a gente tem fotos, né, do principal órgão afetado nessa doença, que no caso é o coração. Lembrando que o protozoário, quando se instala no músculo, né, no tecido cardíaco, ele provoca lesões e isso gera o que nós chamamos de megacardia ou cardiomegalia, que é o aumento do tamanho desse órgão. Então vamos lá para o próximo item. De acordo com a análise das figuras, assinale a alternativa correta. Então, vamos analisar, né? A figura D, que no caso é a foto do coração aumentado de tamanho, representa uma manifestação clínica da doença de Chagas, cujo agente etiológico, ou seja, o causador da doença, é o protozoário Trypanosoma cruzi. Sim, então essa é a correta, né? Vamos só confirmar. Analisando os outros itens, a figura B representa o agente transmissor da doença. Se a gente voltar aqui, a figura B, na verdade, é um agente etiológico, é o causador da doença, não o agente transmissor, tá? Então, a figura B representa o agente etiológico e não o transmissor. A figura C representa o mapa epidemiológico da doença de Chagas, ok? Cujo agente etiológico é o protozoário Trypanosoma cruzi, ok? Transmitido pelo inseto flebotomínio, na verdade é o barbeiro ou chupança, cujo nome científico é Triatoma infestans. Flebotomínio é do grupo dos mosquitos transmissores da leishmaniose. E D, a figura A representa o agente etiológico da doença. Na verdade, a figura A representa o barbeiro, que é o vetor, né, e não o agente etiológico da doença. Continuando, aqui nós também temos um outro exercício que aborda o tema, né, da doença de Chagas. Observe a figurinha do personagem, Chico Bento abaixo. A mãe dele, né? Chico, você está muito cabeludo, precisa cortar o cabelo. Não quero, mãe. A professora falou que o barbeiro transmite a doença de Chaga. Vamos lá, né? Sobre o barbeiro, do qual Chico tem medo, e a doença de Chagas, analise as afirmativas a seguir. A doença de Chagas é causada pelo Trypanosoma cruzi, ok, tendo como vetor os percevejos hematófagos do grupo dos triatomíneos, sim, Triatoma infestas, especialmente, aqui exatamente, né, o Triatoma infestas, conhecido como barbeiro ou chupança, correta? O triatoma tem hábito noturno, quando sai à procura de seu alimento, sangue. Ao defecar, enquanto chupa o sangue, ele elimina tripanossomos que penetram na pele e entram na corrente sanguínea, instalando-se preferencialmente no coração, o que provoca insuficiência cardíaca, com certeza. Não só o coração, mas existem eventos em que o protozoário se instala no esôfago e também no cólon, que é uma região do intestino grosso, mas principalmente o coração. Então, correto também. Uma vez na corrente sanguínea, os tripanossomos se alojam no coração, reproduzem-se de modo sexuado, não sexuado. Se reproduzem de forma assexuada. Inclusive, no tecido cardíaco, eles perdem o flagelo e se transformam em uma forma chamada amastigota. E as medidas profiláticas, então a 3 está incorreta. As medidas profiláticas mais eficientes são controlar a população de barbeiros por meio de inseticidas, usar telas em portas e janelas e mosquiteiros nas camas. Lembrando que o barbeiro não é um mosquito, então essa não seria uma medida tão eficiente.
e evitar o acúmulo de água parada e de entulhos próximos às casas. Evitar o acúmulo de água parada seria uma medida profilática, né, ou uma profilaxia, principalmente contra dengue, malária, né, uma vez que essa água parada favorece a proliferação do mosquito. Só que aqui na doença de Chagas, o barbeiro não é um mosquito, então não seria uma medida preventiva ou profilática adequada. Com base nisso, então, apenas a alternativa um e 2 estão corretas. Item B é a resposta correta. Tudo bem? E só para a gente finalizar, mais uma doença negligenciada aqui no Brasil, que no caso é a malária. Esse exercício trata então da malária. Então vamos lá. A figura representa, de forma simplificada, o ciclo de vida do protozoário Plasmodium sp. Lembrando que existem principalmente três espécies associadas à malária, né? Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e Plasmodium falciparum. Dessas três, a que causa a forma mais grave da doença é o Plasmodium falciparum, que ocorre no interior do corpo humano. Então a gente percebe aqui, nessa figura, o momento em que o mosquito fêmea do gênero Anopheles, popularmente conhecido como mosquito prego, suga o sangue, lembrando que a fêmea é hematófaga, enquanto os machos são fitófagos, se alimentam de seiva de planta. Quando essa fêmea pica, né, para sugar o sangue e nutrir os seus ovos, ao mesmo tempo ela injeta saliva, e nessa saliva a forma infectante do protozoário causador da malária, né, os esporozoídos. O primeiro órgão-alvo é o fígado. Esses esporozoítos eles se multiplicam no interior dos hepatócitos, que são as células do fígado. E dali, né, uma vez que eles terminam o seu ciclo nos hepatócitos, eles saem numa forma chamada merozoíto, que é a forma pronta para infectar as novas células, que são as hemácias. Uma vez que esses merozoítos invadem as hemácias de forma sexuada, eles vão se reproduzir, tá? Se multiplicar. Chega um momento que ocorre a lise dessas hemácias, né? O rompimento dessas hemácias, que libera novos protozoários que estão prontos para infectar novas hemácias, mas ao mesmo tempo libera toxinas que agem no hipotálamo, no nosso sistema nervoso central, causando os picos de febre que são típicos dessa doença. Entre esses merozoítos, alguns ainda na corrente sanguínea, né, ainda no hospedeiro humano. Alguns desses merozoítos se diferenciam em gametas, alguns gametas masculinos, gametas femininos ou gametócitos. Um outro mosquito, ao sugar o sangue desse indivíduo contaminado, também suga esses gametócitos. E no interior do estômago do mosquito fêmea vai ocorrer a fecundação, né, a junção desses gametas, que vai dar origem a um oocisto. Então, ali no corpo do mosquito, ocorre a reprodução sexuada, desse protozoário. Então, vamos fazer uma análise, continuando a questão. De acordo com a figura, de acordo com a figura e conhecimento sobre o assunto, a fase do ciclo que provoca o quadro febril na pessoa contaminada e o local onde ocorre a reprodução sexuada do protozoário estão indicados respectivamente pelos números. Então a gente retorna aqui, né? Qual que é a fase que representa o momento que vai ocorrer os picos de febre? É onde ocorre a lise celular, né? A hemólise, né? O rompimento das hemácias, liberando não só protozoários, mas toxinas que causam pico de febre. Então, número 4. E a fase onde ocorre a reprodução sexuada, que é no mosquito, representado pelo número 5. Então, 4 e 5, alternativa D, essa é a resposta correta. Bom, então, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho mais com o conhecimento de vocês e agradeço a atenção de todos. Um abraço e até mais.